E aí, pessoal? Vamos mergulhar hoje nos detalhes do RVBA 11, um fundo imobiliário de varejo que sempre dá o que falar no mercado. A gente vai juntos desvendar o que os números mais recentes dele contam sobre a sua estratégia e o que podemos esperar pela frente. Vamos nessa? Bom, e para deixar tudo bem claro, toda a nossa conversa de hoje vai ser em cima do relatório gerencial mais fresquinho do fundo, tá? São os dados referentes a setembro de 2025 que foram publicados agora em outubro. Ou seja, é a foto mais atual que a gente tem da saúde e dos caminhos que o RBVA 11 está tomando. Ok, antes da gente entrar de cabeça nos números, vamos só alinhar o básico, bem rapidinho. Afinal, o que é o RBVA 11? Qual é a dele, a sua proposta de valor? Então, a tese do fundo é bem direto ao ponto. Primeiro, é um fundo de gestão ativa. Isso quer dizer que o gestor não fica só sentado esperando o aluguel cair, não. Ele está sempre na rua, na caça por boas oportunidades, seja para comprar, para vender ou até para desenvolver novos imóveis. O foco deles são as operações de varejo, as lojas de rua, sabe? E o objetivo final é bem simples, gerar um fluxo de renda constante com aluguéis, pensando sempre no longo prazo para os investidores. Agora sim, vamos para o que realmente interessa para muita gente, principalmente para quem investe focado em renda. Os resultados. Como é que foi o desempenho do fundo agora em setembro? Vamos dar uma olhada nos números que importam de verdade. E o número do mês foi esse aí, ó, 9 centavos por cota. Esse foi o rendimento que pingou na conta dos cotistas agora em outubro. É sem dúvida o principal termômetro que a gente tem do retorno mensal do fundo. Mas o que esses 9 centavos por mês querem dizer no cenário completo? Bom, quando a gente anualiza isso, o dividend yield do fundo chega a impressionantes 11,7%. Como dá para ver aí no gráfico, isso está superando com uma boa folga o CDI, que é uma das principais referências de renda fixa. É um sinal bem claro do potencial de geração de renda que esse portfólio de imóveis tem. Outro indicador que a gente precisa sempre ficar de olho é o P sobre VP, ou seja, a relação entre o preço da cota no mercado e o seu valor patrimonial. Olha só, a cota fechou o mês negociada a R$ 9,27. Enquanto isso, o valor patrimonial, que seria o valor justo dos ativos do fundo, está em R$ 10,59. Na prática, o que isso significa? Que o fundo está sendo negociado com um desconto. O mercado está pagando menos do que os ativos do fundo, teoricamente, valem. Aqui a gente vê um motor por trás dessa distribuição. O fundo gerou, de fato, R$ 0,082 por cota. Mas ele distribuiu um pouquinho mais, 0,090. Ué? Como assim? Bom, isso é uma estratégia da gestão. Eles fazem isso para suavizar os pagamentos, para manter uma certa constância ao longo do semestre, sabe? Para isso, eles usam lucros que já estavam acumulados de outras operações, como a venda de imóveis, por exemplo. O objetivo é dar mais previsibilidade e estabilidade para quem é cotista. Muito bem, já passamos pelos números principais. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o capô e olhar para o que realmente gera valor no RBVA 11, os seus imóveis, onde eles ficam, quem são os inquilinos e, claro, como é que estão os contratos. Começando por um ponto super importante, a vacância. A vacância física mostra para a gente qual a porcentagem da área total do fundo que está desocupada, que no momento está em 6,7%. Já a vacância financeira é diferente, ela mede o impacto disso no caixa. Quanto de aluguel o fundo está deixando de ganhar por causa desses espaços vazios. É por isso que manter a vacância física baixa é tão crucial para proteger a receita. E olha, setembro foi um mês bem movimentado. A gestão vendeu 2 imóveis por 13,5 milhões de reais e a cereja do bolo aqui foi o lucro de 5,3 milhões nessa operação. Isso é a tal da gestão ativa trabalhando, destravando valor para o fundo. Por outro lado, tivemos o distrato de 2 agências da Caixa. Mas calma, o impacto financeiro disso é mínimo e só vai aparecer de verdade lá em março de 2026. Ou seja, dá tempo de sobra para o gestor trabalhar e encontrar novos inquilinos. E essa receita toda, de onde ela vem? O mapa não deixa dúvidas. 60% vem de São Paulo. Rio de Janeiro e Minas Gerais vêm logo atrás completando o pódio. Essa concentração no Sudeste, que é a locomotiva econômica do nosso país, é totalmente uma escolha estratégica do portfólio. E quem são os inquilinos que pagam esses aluguéis? A palavra-chave aqui é diversificação. Como a gente pode ver, o setor bancário ainda é o mais forte, com 26,5%. Mas o gestor tem trabalhado bastante para diminuir essa dependência. A recente venda de uma agência, por exemplo, já faz parte desse movimento, fortalecendo a presença de outros setores super resilientes, como o alimentício e o de educação. Agora a gente entra na parte da estrutura financeira. A previsibilidade da receita depende muito da qualidade dos contratos de aluguel e o crescimento sustentável muitas vezes envolve usar dívida de forma inteligente. Vamos ver como o RBVA 11 se sai nesses 2 pontos.
Esse gráfico de vencimentos aqui é importantíssimo, pessoal. Dá uma olhada. Quase 40% da receita do fundo vem de contratos que só vão vencer depois de 2034. Isso é muita coisa. Traz uma segurança e uma previsibilidade de caixa gigantesca para o futuro, tanto para o fundo em si quanto para quem investe nele. E a dívida? Como é que está a alavancagem? O principal indicador, que é a relação entre a dívida e o patrimônio do fundo, está em 10,85%. Para um fundo desse porte, é um nível considerado bem saudável, bem controlado, mostrando que a dívida não representa uma ameaça para os ativos. Mas não adianta só olhar o número da dívida, né? A gente precisa entender a qualidade dela. E aqui, os pontos são bem positivos. O custo é atrativo, com taxas como o IPCA mais 5,30%. A estrutura de pagamento é muito inteligente. Os aluguéis de um inquilino gigante, o GPA, já são carimbados para pagar a dívida. E o melhor, tanto o aluguel quanto a dívida são corrigidos pelo mesmo índice. E para completar, com 38,1 milhões em caixa, o fundo tem bastante fôlego para operar com tranquilidade. Bom, depois de analisar todos esses dados, é fundamental a gente entender a história por trás deles. O que será que o gestor está pensando, qual a estratégia para o futuro e como eles estão lendo esses acontecimentos mais recentes. Essa fala, tirada do próprio relatório, é bem direta e serve para tranquilizar o mercado. O gestor está dizendo que vê essas devoluções de imóveis pela Caixa como eventos isolados, pontuais, e não como o começo de uma grande saída. Eles reforçam que, até agora, não há nenhuma outra sinalização de novas devoluções, o que acalma os ânimos sobre um dos seus principais inquilinos. Então, para a gente resumir a nossa análise, a gente tem uma balança bem clara. Do lado positivo, uma gestão ativa que está conseguindo vender ativos com lucro, um dividend yield bem competitivo e uma diversificação que está aumentando. Nos pontos de atenção, a distribuição um pouco acima do resultado, que como a gente viu é uma estratégia planejada, mas que precisa ser acompanhada de perto, e claro, os recentes distratos da Caixa. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Será que todas essas movimentações, a venda de ativos, a gestão cuidadosa da dívida, a busca por novos inquilinos, indicam que o fundo está conseguindo se adaptar e se fortalecer para as novas dinâmicas do varejo? É a pergunta de $1 milhão e que a execução da estratégia nos próximos meses vai nos ajudar a responder.